Boa noite a todos, o meu nome é Fernanda, eu sou pastora, sou psicoteóloga, também formada pela Liga Terapêutica, eu trabalho com a liberação emocional, sou consteladora e várias outras formações, e estou aqui hoje para trazer um pouco mais de conhecimento sobre saúde mental. Eu queria que os alunos abrissem as câmeras para me conhecer vocês, cada um se apresentar, e quero conhecer vocês. Vamos lá? Eu sou Nancy, não consigo compartilhar minha câmera, professora. Tá ok, Ela querida. não abre, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Sueli, Carlene. Eu sou Carlene. Sim, Eu vou Carlene. abrir minha câmera, mas cadê? Eu sou Aí. Carlene e eu já fiz a primeira turma. Estou agora me reciclando e aprendendo muito mais dessa vez. Ok. Parabéns. Seja bem-vinda. Sueli. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Sueli, e como a colega aí falou, eu também estou fazendo a reciclagem. Eu participei da primeira turma, mas foi naquele período da pandemia, e aí foi um pouco, né, desgastante devido a todos os acontecimentos, mas agora estou aqui de volta fazendo essa reciclagem. Ok. Nosso colega. Tudo bem? Luiz Carlos, aqui de Tapaci, Goiás. A gente está desde o início aí, né? Fizemos aí o primeiro módulo, agora entrando no segundo módulo. Firme e forte. Ótimo, bem-vindo. Vanessa. Oi, oi. Oi, boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Boa noite. Ok. Então, vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre a saúde mental, né? Eu acho que nunca precisou tanto de falar sobre isso nos tempos que estamos vivendo hoje, devido à modernidade, à correria. Então, nós vamos hoje ver um pouquinho sobre saúde mental. Aqui já tem algumas pessoas que entendem, né, desse contexto, desse trabalho, certo? Então, nós vamos ver aí, a gente vai estar passando. Então, uma definição que aqui eu trouxe para vocês, que ela é o quê? Um nível de qualidade de vida cognitiva, emocional ou ausência de uma doença mental. Pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Então, a definição mais resumidamente sobre saúde mental, ela não basta apenas uma saúde emocional, mas também o interior em nós e na nossa mente. E isso vai envolver algumas coisas. A nossa comunicação, o autocuidado, a vida doméstica, habilidades sociais e interpessoais. E hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade na comunicação. A maioria das pessoas hoje, elas não têm um autocuidado com ela. Esse autocuidado aqui mental, vale eu saber selecionar aquilo que eu estou vendo, que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo e os ambientes aonde eu estou participando. Isso também faz parte de um autocuidado. Eu preciso selecionar aquilo que eu estou alimentando a minha mente, seja pela visão, seja pela audição.
Eu preciso selecionar isso, porque muitas vezes a pessoa ela se enquadra em ambientes tão tóxicos, tão negativos, que isso vai se tornando uma prática normal para ela, que vai trazer futuramente um adoecimento. Nós temos aqui também a vida doméstica. E hoje muitas pessoas têm se adoecido pela vida doméstica. Por falta de quê? De posicionamentos dentro da família. Posicionamentos entre a relação interpessoal, entre os familiares dentro da casa. Isso tem trazido um adoecimento nas famílias. Por falta de orientação, por perder o equilíbrio, não saber lidar na educação dos filhos, não ter uma concordância entre casal e em tudo. Então, a vida doméstica hoje, ela tem trazido vários transtornos para a sociedade, aonde precisa muito de orientação. Aqui também nós vimos a questão das habilidades sociais e interpessoais. Tem gente que tem dificuldade de socialização. E essa dificuldade de socialização, ela vem muitas vezes pela a educação que ela tem, que ela vem dentro da sua casa. Muitas vezes ela é punida, ela não é permitida conviver com outras crianças, com outros adolescentes, e esse adulto depois ele vai ter uma dificuldade de socializar. E ele também, automaticamente, ele não consegue ter uma relação, uma habilidade com ele em si, de se relacionar, de se ver, de se enxergar. Porque quando nós socializamos um com os outros, nós vamos tendo percepções sobre nós e em que podemos também melhorar em nós. Porque nós temos ali, na formação, nós vamos criando, vamos modelando a pessoa que queremos nos tornar. Faz sentido para vocês, alunos? Total. Ok? Então, no uso de recursos comunitários, muitas vezes a pessoa ela não tem consciência de quais os recursos que ela pode ter ali para auxiliar ela nessa saúde mental. Uma terapia ocupacional, a própria terapia, o TCC, procurar orientação com assistente social em algumas situações. Então, tem recursos comunitários dispostos para a população que eles não têm conhecimento. E também são recursos que também não são tão divulgados pela mídia. Então, muitas vezes, essas pessoas estão sofrendo em suas casas, sendo que tem como elas terem um apoio. Ao outro lado também, que envolve a autossuficiência. São aquelas pessoas que elas acham que elas não precisam de ajuda, às vezes ela está passando um problema com doença na família, ou um problema financeiro, ou um problema de educação de filhos, ou problema com ela mesma, ela está numa crise de identidade, ou ela está numa aflição interior, mas ela acha que ela não precisa de ajuda, que ela dá conta de tudo sozinha. Queridos, ninguém dá conta de tudo sozinho. A autossuficiência, ela traz um adoecimento estrondoso em uma pessoa. Todos nós precisamos, sim, de ajuda e precisamos pedir, mas pedir a alguém que tem preparo para me ajudar na situação que eu estou passando. Não adianta eu ir pedir ajuda a quem não tem o que me dar. Então, a autossuficiência, muitas vezes, ela é um comportamento normal em muitas pessoas. Ele acha que ele é maravilhoso, ele não precisa depender de ninguém, ele não quer incomodar ninguém. Só que esse depender, não depender de alguém e não incomodar alguém, ele está passando situações internas que para ele está sendo difícil e que essas situações, que elas vão se repetindo no decorrer da sua jornada da vida, que mais à frente vai gerar uma patologia nessa pessoa, seja ela mental ou emocional.
As habilidades acadêmicas, né? Isso aqui é a questão do próprio preparo, a pessoa, ela está se identificando com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela quer. Muitas pessoas, às vezes, se formam, mas formam para agradar os pais ou alguém, não aquilo que ela quer. E muitas vezes essas habilidades acadêmicas, às vezes ele tem uma certa dificuldade para assimilar o conteúdo, e aí ele precisa, sim, também buscar um apoio. Principalmente pessoas que têm dislexia, que são dilexos, pessoas que têm TDAH, né? Pessoas que têm um crescimento um pouco atrasado. Então, essas pessoas, elas vão ter, sim, dificuldade nas suas habilidades acadêmicas, mas não quer dizer que elas não possam concluir, não quer dizer que elas não possam desenvolver. Mas elas precisam olhar para elas, reconhecer, a família precisa entender isso, que ela precisa de uma ajuda para poder romper nessa nova jornada que ela está desencadeando. Porque uma habilidade acadêmica, ela demanda muito conteúdo, muito aprendizado, novas técnicas, novas interações. Ela vai aprender a se relacionar com pessoas, ela vai aprender também a se relacionar com você novamente, com ela mesma, porque de acordo com que ela vai aprendendo, ela vai dando um novo olhar para todas as coisas da vida dela. E aqui vem o trabalho em si. O trabalho, ele tem que ser o quê? Tem pessoas que estão trabalhando não no que gosta, mas por obrigação, porque ela tem uma despesa, porque ela tem uma demanda mensal para cumprir. E quando eu trabalho dessa forma, eu não tenho energia. Eu não tenho gás para poder ir trabalhar. Então, eu preciso observar o trabalho que eu estou exercendo. Se esse trabalho é leve para mim, se esse trabalho ele me traz alegria, ele me dá prazer, ele me movimenta. E se isso não acontece, começar a olhar e observar o que você gosta. A pessoa precisa encontrar aquilo que ela gosta. O trabalho ele precisa ser leve. Tem uns que viciam tanto no trabalho que eles não tiram essa questão do lazer, da saúde. E todo excesso tem uma falta. Tem muitos que buscam no trabalho a fuga dos seus problemas domésticos, dos seus problemas financeiros, dos seus problemas consigo mesmo. Então, ele entra no trabalho e quer todo o tempo estar trabalhando, mas ele está fugindo dele mesmo. A outra, o lazer. O lazer ele é primordial para nós. Você ter um tempo de você assistir um bom filme, de você poder passear, nadar, fazer exercícios físicos, ele também pode ser também como um lazer. Por exemplo, patinar é um exercício, mas não deixa de ser um lazer. Vôlei não deixa de ser um lazer, mas também é um exercício. O próprio futebol, né? Os homens que gostam muito de futebol, hoje tem muitas mulheres também que curtem o futebol, é um lazer, mas também é um exercício físico. Então, nós temos alguns lazeres que dá para conciliar duas coisas ao mesmo tempo. E tem outros lazeres que a gente precisa incluir na nossa rotina diária. Assistir bons filmes, comédias, estar um tempo de mesa com a família, com amigos, com pessoas conhecidas, mas pessoas que me agrega, que tem algum assunto que realmente seja relevante, que realmente venha contribuir para a minha saúde. Então, e a saúde em si, eu preciso olhar para mim. Eu preciso observar como que está a minha mente. Se eu estou conseguindo ter uma concentração, ou se eu estou desencadeando uma preocupação exacerbada, se eu ando ficando muito distante, muito desconectada da realidade, ou se eu estou cansada, eu preciso me observar. E a saúde aqui, não só mental, eu preciso observar os meus hormônios.
Eu preciso observar as minhas vitaminas. Ausências de algumas vitaminas altera o funcionamento cerebral. E muitas vezes nós não olhamos para isso. E a segurança, gente. A segurança, ela é primordial em todos os sentidos na nossa vida. Porque se eu não me sinto seguro, eu vou desencadear várias coisas em mim. Então, eu preciso ter segurança naquilo que eu faço, no que eu estou vivendo, no onde eu estou participando. Se você faz algo que não te traz segurança, então é melhor parar. Porque você vai acabar desencadeando depois o seu sistema de alerta na mente. E depois, para você voltar isso à normalidade, vai demandar uma jornada. É um novo aprendizado. Então, aqui nós vimos um pouco da definição da saúde mental. Alguma dúvida até aqui? Não, por mim não. Ok. Vamos passar o próximo. Então, eu trouxe aqui um breve histórico sobre saúde mental e doença mental. Então, na antiguidade, o louco ele era considerado ser o ser mais próximo de Deus. Na Idade Média, na Reforma Protestante, os loucos eram tidos como seres demoníacos associados a bruxarias e maldades. No século XIX, a criação dos hospícios de Pinel da França deu origem às ideias que se tem de loucura, ser irresponsável, incapaz ou violento. Então, aqui nós temos alguns paradigmas. Doença mental versus saúde mental. Então, a doença mental, ela traz transtornos de humor, depressão, transtornos bipolares, ansiedade, dependência química e alcoolismo. Então, isso tudo vai trazendo o adoecimento, ok? Vamos ver o outro. No próximo, eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês possam ver isso aqui de alguns hospícios da antiguidade. Como as pessoas ficavam ali, como elas eram tratadas, porque não tinha tantos recursos, não tinha tanto estudo, não tinha tanto conhecimento, e essas pessoas ficavam trancafiadas em lugares assim, sem a menor condições mesmo até de higienização e cuidado pessoal. Hoje a gente entra nessas clínicas. Quem aqui de vocês já visitou uma clínica psiquiatra? Eu já. Pode compartilhar com a gente, Nancy, como foi para você a experiência? Olha, não foi agradável, porque foi um caso de família, aliás, 2 vezes em situações diferentes. Nós tínhamos uma tia que tinha problemas de saúde mental, clínico mesmo, às vezes ela surtava, precisava ser internada. Numa das vezes que ela estava internada, eu e a minha irmã mais velha, que hoje já é falecida também, ela visitou. Quando a minha irmã visitou a minha tia, a minha irmã também teve um surto depois dessa visita. Aí nós começamos a ter um trabalho com a minha irmã, enfim, fizemos um acompanhamento, depois ela melhorou muito e nunca mais teve o surto, né? Então mas foi muito tempo. Depois, a outra experiência que eu tive foi com essa mesma minha irmã, depois de muitos anos. Depois de muitos anos, ela estava com câncer e ninguém sabia, ninguém da família. Ela tinha escondido isso por muito tempo. Depois de 10 anos, aí ela resolveu se tratar, começou a trabalhar nisso, e aí ela teve um surto gigantesco, que a filha dela e o marido,
eles não tiveram outra alternativa a não ser interná-la. Então, na primeira experiência, ela ficou 30 dias sem visitar a família, e depois que passaram esses 30 dias, nós fomos, aí conseguimos, com muita dificuldade, visitá-la, né? Eles tinham colocado ela na ala de loucura mesmo, e ela não estava tão ruim assim para ficar. E foi uma experiência muito chocante, muito aflita. Eu fiquei muito aflita. E aí teve realmente um conflito na família, porque nós queríamos tirar ela de lá, mas só o marido e a filha podiam autorizar. E a gente não tinha esse poder, eu e as minhas outras irmãs, né? E foi bem complicado. E eu sei que foi na base da oração. O próprio Deus que foi lá e nos ajudou a tirar ela daquele lugar. Mas foram 3 meses assim, ou seja, né? Um mês que ela ficou, que a gente não sabe o que aconteceu, mas no próximo a gente conseguiu ter acesso e fazer as visitas, mas era um lugar horrível. A gente não conseguia ter acesso para tirá-la dali. Mas não é Olha, uma experiência muito agradável, não. olha só, querida, é um ambiente que, para quem não foi, como a própria colega colocou, para você que vai ser internada pelo SUS, não tem condições de pagar ali a parte, não é feita uma separação quando uma pessoa precisa desse internamento. Em alguns casos é necessário, mas não tem Uhum, separação das pessoas que verdadeiramente têm doenças mentais que não têm retorno, não tem separação de uma pessoa esquizofrênica, às vezes apenas de uma pessoa que está vivendo um surto ou apenas um abalo emocional. Então, ela é uhum, colocada junto com os outros, e lá você vai ver pessoas que agridem, você vê um número muito grande de pessoas cristãs dentro dessas clínicas, sim, tá? É um número, assim, exorbitante que te assusta quando você entra, e é dessa forma. Então, assim, hoje as clínicas psiquiátricas mudou muito nessa questão como essas aqui, que eu coloquei a foto para vocês. Hoje, hum, né, tem outras situações, hoje tem mais cuidado, hoje tem mais em si, para manter aquelas pessoas ali que têm a sua sanidade mental totalmente em dose ordenada, não é fácil para os profissionais que estão ali dentro. Muitos precisam ser mantidos mesmo ali debaixo de medicação, porque são extremamente violentos. Então, não é um local tão agradável, né? Mas que ele existe, e hoje nós temos aí políticas, né, querendo colocar a inclusão dessas pessoas no nosso meio, que a gente vê que às vezes é um pouco às vezes um pouco sem noção, né? Quem está tentando fazer isso, acho que realmente não conhece exatamente o que é uma doença mental. Vamos ver o próximo slide. Agora nós vamos ver aqui alguns pontos atualmente significativos. Na década de 80, a mobilização de usuários, familiares e trabalhadores de saúde iniciava com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios, onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Resultou na atual política de saúde mental brasileira hoje. Então, na década de 80, foi tendo uma conscientização, uma mudança, porque muitos familiares internavam seus familiares e abandonavam eles nesses hospitais. E não eram pessoas que tinham totalmente uma loucura diagnosticada, mas eram abandonados e ali ficava como o lar deles. Então, devido a essa mobilização, eles foram fazendo justamente essa mudança que hoje nós temos na nossa sociedade. A reforma psiquiátrica também, que é o movimento social da luta antimanicomial, também ela vem trazendo aí hoje para internar uma pessoa, não se interna com tanta facilidade como antes.
Hoje, realmente precisa ter um quadro diagnosticado com um psiquiatra que realmente precisa de internação. Caso contrário, eles não dão liberação para a internação. Então, hoje é mais complexo para você conseguir internar alguém que esteja em algum estágio de transtorno que ela possa estar passando. Então, o projeto aqui, ele é coletivamente produzido de mudança de modelo de atenção e de gestão do cuidado, modelo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitário com forte inserção territorial. Já na década de 90, nós vamos ver a aprovação de algumas leis estaduais. Em 2001, no Congresso Nacional, é sancionada a Lei 10.216, que afirma os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que é a política do Estado. Cabendo aqui, eu vou fazer um adendo, dentro disso aqui também hoje, alguns transtornos pela legislação previdenciária, muitos conseguem o quê? Aposentar, tendo comprovadamente a sua doença. Alguns equipamentos foram substituídos nessas casas. Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, que é muito conhecido pelo Brasil inteiro, toda cidade tem o CAPs, que é o de apoio, né, às doenças mentais. Esses serviços residenciais e terapêuticos, geralmente eles trabalham mais com a terapia ocupacional, nem tanto com a TCC ou alguma outra terapia, que eles mais usam nos CAPs é a terapia ocupacional. Nesses centros de convivência ali, eles promovem um momento de interação dessas pessoas, através de trabalhos manuais, ali eles fazem algumas festividades para proporcionar para eles uma socialização, para que eles tenham um convívio social, ali no meio dessa comunidade que eles trabalham. Nós temos aí também as enfermarias, que hoje também é disponibilizada no sistema do SUS para a internação de pessoas com transtornos mentais. E sendo que antigamente jamais era permitida a internação de uma pessoa com transtorno mental em um hospital, a não ser que fosse em um manicômio ou numa clínica psiquiátrica. Então, os hospitais em gerais, as oficinas de geração de renda, e entre outros, hoje têm trabalhado tudo isso aí como apoio à população, à sociedade. E essas pessoas também que são acompanhadas pelos CAPs, que elas têm ali a questão diagnosticada pela psiquiatria, eles também têm direito ao vale transporte gratuito. Eles podem ir ali, né, no CETRANSP ali e fazer a sua carteirinha. Então, eles têm vários benefícios mediante ao transtorno que ele tem sobre a saúde dele. Dúvida? Alguma dúvida aqui? Não. Por mim está tudo Também, bem. também não. Ok. Atualmente, a saúde mental, ela é o quê? É uma atenção aos portadores de transtornos mentais que passa a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania e não somente o controle da sua sintomatologia. Isso implica em organizar serviços abertos com a participação ativa dos usuários, formando redes com outras políticas públicas, educação, moradia, trabalho e cultura. Eu falei um pouquinho sobre isso no slide anterior, da questão da interação, do convívio social, das atividades que são ali proporcionadas no decorrer do ano pelos CAPs que tem pelo Brasil. Então, eles têm um calendário programático de todas as atividades para os membros que fazem parte deles. As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar, qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde, e não se restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar que a vida pode ter várias formas de ser percebida, experimentada e vivida.
Para tanto, é necessário olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas. Olhar o sujeito em suas múltiplas dimensões, com os desejos e anseios, valores e escolhas. Ou seja, para mim trabalhar essa pessoa, para mim fazer uma intervenção, isso aqui eu preciso suspender julgamento. Eu preciso ter um amor por essas pessoas. Eu preciso realmente desenvolver uma empatia, porque a forma deles enxergarem, a forma deles verem, não é como a minha, nem é como a sua. E nem entre nós que estamos aqui na nossa sala, nós não temos a mesma visão, nós não somos iguais, porque cada uma aqui tem um mapa de vida. E uma pessoa que tem um transtorno é totalmente diferente da nossa normalidade. E aqui também temos que entender que dentro desse apoio aos membros da saúde que têm transtornos mentais, tem também um acompanhamento para os familiares, porque alguns familiares precisam também de ajuda, como lidar com aquelas pessoas que ele tem, que faz parte do seio da tua família e que tem esse transtorno. Na atenção básica, nós temos aqui o desenvolvimento de intervenções em saúde mental, ele é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde. É como você, no atendimento, como psicoteólogo, como terapeuta, você faz um cronograma de atendimento do seu consulente. Sim ou não? Sim. E esse cronograma é onde você vai ter os encontros com o seu consulente, aonde você vai trabalhar as demandas que ele está trazendo para você, até ele conseguir realmente alcançar o seu objetivo ali naquela terapia. Muitos hoje, o que ele vem buscar dentro de uma terapia? Ele quer ter paz, ele não consegue ter paz interior. Eu não sei o que vocês escutam em consultório. Muitos hoje têm buscado porque não sabe dizer não. Tem dificuldade em dizer não. Então, eu estou trazendo aqui coisas que são do cotidiano de pessoas normais, que também precisa de um cronograma para que realmente tenha a terapia assertiva e que traga resultado significativo na vida desse consulente. Ok? Vamos ver o próximo. A saúde mental hoje. Temos os principais dispositivos comunitários e os grupos terapêuticos, os grupos operativos e abordagem familiar, as redes de apoio social ou pessoal do indivíduo, os grupos de convivência, os grupos de artesanato ou geração de renda, entre outros. Geralmente, nesses CAPs, tem muitos profissionais ali ensinando essas pessoas a desenvolver, a fazer panos de prato, a fazer crochê, a fazer artesanatos com madeira, para que eles possam ter uma renda, para que eles não se sintam tão inúteis, tão ociosos, porque isso é uma necessidade básica de nós, de sentirmos o quê? Reconhecido, útil na vida. Mesmo uma pessoa que tem transtorno mental, ela também tem essa necessidade. As práticas em saúde mental na atenção básica realizada por todos os profissionais da saúde. O que significa aqui o objetivo dos profissionais para esse cuidado da saúde mental? É o entendimento do território, é a relação do vínculo da equipe de saúde com os usuários. Porque aqui precisa ter uma empatia, precisa ter uma conexão da equipe com o usuário, senão não tem como ter um crescimento, ter uma melhora nesse acompanhamento dessas pessoas. Então, a escolha entre uma das diferentes compreensões sobre a saúde mental é de uma equipe que venha se identificar.
Então, a pessoa ali, mesmo ela tendo um transtorno, ela precisa se identificar com aquele profissional que vai acompanhá-lo ou acompanhá-la. Se não identificar, não adianta, não tem como ele ser ajudado, porque ele não vai se entregar no processo, ele não vai se abrir para aquilo que vai tentar passar para ele. Ok? Vamos ver o próximo. As ações que podem ser realizadas por todos os profissionais de manutenção básica. No mais diversos dispositivos no cuidado, nós vimos aqui em 2011, proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir. Pensar sobre ele, refletir nas ações, isso é muito importante, está sendo trabalhado no meio deles. Exercer uma boa comunicação. Entender a comunicação que você pode ter com esse usuário. Tem gente que ele é brincalhão, tem gente que é introvertido, então eu preciso ver qual é a comunicação desse paciente. Exercitar a habilidade da empatia, lembrar-se de escutar o usuário que precisa dizer. Escutar, apenas escutar e falar menos. Às vezes, eu não preciso fazer tantas intervenções, às vezes eu preciso apenas escutar. Ele só está precisando desabafar, às vezes ele está precisando só colocar para fora aquilo que está o sufocando, aquilo que está o afligindo. Então, isso, a escuta, ela é de primordial tratamento e cura para uma pessoa. Oferecer o suporte na medida certa, uma medida que não torne o usuário dependente e que gere no profissional uma sobrecarga. Ou seja, eu vou dar um suporte, mas um suporte fazendo ele caminhar com ele mesmo, sem ele ficar na minha dependência para fazer as coisas, como profissional. Então, eu preciso encaminhar, e para isso eu preciso suspender o julgamento, eu preciso acreditar que mesmo essa pessoa, tendo algumas debilidades mentais, ela tem condições, sim, de realizar algumas tarefas sem auxílio de uma outra pessoa. Eu preciso desenvolver isso com esse consulente. Reconhecer os modelos de entendimento do usuário. Para mim reconhecer esses modelos, eu primeiro preciso fazer a anamnese dessa pessoa, para me ver exatamente qual que é o transtorno, qual que é a demanda dela, para me saber qual modelo que eu vou poder aplicar com essa pessoa, aonde eu vou levar ela a chegar num nível melhor do que ela está passando. Ok? Próximo. Aqui são algumas exposições, vocês estão vendo aí, são alguns trabalhos que é feito, tá? Aqui são 10.000 modos de ocupar sua vida e pertencer à sua época. Isso aqui foi uma exposição feita, tá? E aí são quadros mesmo desenhados por pessoas com transtornos, pessoas com várias coisas e que teve aí essa montagem desses quadros vendendo e automaticamente gerando renda. Aí você olha para uma pessoa igual aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês e essa imagem agora. Aí eu pergunto para vocês, queridos alunos, se eu não suspender julgamento, eu tenho como ajudar essas pessoas? Me respondam Não, aí. não, impossível. Impossível, não E dá para aí? julgar. E os demais? Os Muito demais acham? difícil. Não, acho que não dá para julgar. Ok. Pode passar o próximo. Aqui também mostrando os trabalhos mais manuais, vocês estão vendo aí, ó, aqueles que o povo fala, captador de sonhos, almofadas, pezinhos de porta. Esse aqui são alguns trabalhos da terapia ocupacional. E olha para você ver que eles acabam desenvolvendo algo muito bonito, né?
E que quem é que não precisa na sua casa de um peso de porta? Né? Para ali não deixar estar batendo as portas. Então, aqui a gente vai vendo. Então, eu preciso realmente ter amor, ter empatia, para que eu consiga gerar para essa pessoa uma qualidade de vida. Pode passar. Aqui é apenas uma pequena fala que diz assim: Denise da Silva Silveira, tá? Saúde e terapias. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito. A contaminação psíquica é pior que piolho, vai passando de uma cabeça para outra numa rapidez incrível e, como você sabe, todo mundo já pegou o piolho. Ok? Dúvidas? Olha Não, só o que nós colocamos aqui. Eu não sou louco, é o mundo que não entende a minha lucidez. Aí eu te pergunto, você que está aqui como psicoteólogo, é todo mundo que te entende? não, Os demais, é todo mundo que te entende? Não, de forma nenhuma. Ok, Com pode certeza não. passar. Aqui são as referências bibliográficas, tá? Que nós passamos. Então, aqui eu trouxe para vocês a questão aí da saúde mental, certo? E alguém tem alguma dúvida? Nós vamos dar um intervalinho de 15 minutos. E antes do intervalo, eu queria tirar a dúvida desse primeiro momento. não tenho nenhuma. Bem explicado, bem didática a aula. Os demais? Sem dúvidas também. Tranquila, professor, tudo tranquilo. Ok. Esse conteúdo agregou alguma coisa para vocês ou não? Muitíssimo, muita coisa. Até dá para rever a aula novamente, porque como eu sei que é uma aula mais corrida, né? Muito Uhum. excelente aula, muito boa. Acrescentou muita Ok, coisa. ok. Então, vamos aí para o intervalo, tá? 10 minutos. E nós são exatamente 9h04 agora. Então, quando for 9h14, a gente retorna. Ok? Ok. Então, até daqui a pouco.
que eu fui pedalar com as mulheres hoje, e uma das que eu fui pedalar com ela.
Né? Aline, baixa esse último aí que eu te mandei, por favor. Olá, olá. Olá, Todos retornaram? Olá, já. Nós vamos falar agora da saúde mental dentro de um contexto bíblico.
E nos outras duas aulas, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. E quando a gente for falar da ansiedade, da depressão, eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da psicossomática, a questão de algumas percepções que a gente precisa ter, ok? Nós, como cristãos, muitas vezes nós achamos que aqueles que vieram antes da gente, né, pessoas muito usadas pelo Senhor, profetas, escribas e todos, não passaram por isso, muito pelo contrário, eles passaram sim. Tiveram várias demandas e a vida, ela por si, ela tem o seu estresse. Então, a saúde mental e a Bíblia. O que a Bíblia vai nos falar? A Bíblia ela não fala muito sobre transtornos mentais, porém, a psicoteologia era reconhecida e talvez até muito comum, já que naquela época não havia drogas psicoterapêuticas, nem em todos os modernos tratamentos que nós temos hoje. Então, quais são alguns personagens bíblicos aqui que a gente consegue perceber? Davi, por exemplo, numa certa vez ele fingiu de louco, certamente foi para uma simulação de um comportamento, mas ele dá uma ideia de alguns dos sintomas psicopatológicos, conhecidos na época do Antigo Testamento. O rei se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr a saliva pela barba. Isso não é um comportamento normal, não é verdade? Sim ou não? Sim. Tá? Então, aqui nós temos. Anos depois, nós vemos o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele tem um sonho que foi interpretado por quem? Por Daniel. A ti se diz, o rei Nabucodonosor já passou de ti o reino. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será quando os animais do campo. E far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Então, nós vimos aqui que não é um comportamento normal. Certo? Certo, pronto. Quais as ocorrências no Novo Testamento que nós temos aqui? No Novo Testamento, nós trazendo aqui a exposição que Paulo faz do Evangelho. Ele grita, estás louco? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Em outra passagem, nós lemos que Jesus curou endemoniados, lunáticos e paralíticos. Mateus 4, 24. Aqui a palavra lunático aparece de forma diferente em outras versões. Na NVI, Nova Versão Internacional, em inglês traduz como se tendo convulsões. Na NVI, em português, diz Jesus, curavas o que estavam padecendo dos ovários, males de tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. A psiquiatria moderna considera a epilepsia como um transtorno fisiológico do cérebro, que pode produzir convulsões. Todavia, não deve ser confundido com insanidade, e que esta mesma insanidade é considerado como escusa legal, uma vez que a pessoa não pode ser responsabilizada pelos seus atos, por praticar atos em consequência de problemas mentais comprovadamente.
ok? A doença mental não tem nada a ver com pecado, gente. Tem muitos cristãos que acham que tem a ver com pecado. Não tem. Vale a pena ressaltar que a Bíblia não é um manual de diagnóstico. Contudo, ela mostra vários exemplos de suicídio, como Saul e Judas. Sobretudo, ela fala de muitas referências das emoções que estão por trás dos transtornos psiquiátricos, como a ansiedade, a raiva, a discórdia, o ciúme, a inveja, a luxúria, as desavenças, a ambição, o egoísmo, a impaciência, a falta de autocontrole, a idolatria, orgias, infidelidade conjugal. Tudo isso traz um adoecimento mental. E a gente acha que é normal a gente ter essas emoções na gente. Ela faz parte da gente, mas eu não posso alimentar isso em mim. Entende isso? Cabe aqui uma grande alerta. Isso não significa que as doenças mentais sejam causadas ou envolvam um pecado intencional na vida da pessoa que está com o problema. Nem todo mundo é igual a Davi, que quis se beneficiar simulando um sintoma de anormalia. Entretanto, há um número muito grande de pessoas que são parecidos com Nabucodonosor, cuja psicopatologia foi causada por uma recusa deliberada em obedecer a Deus. Outros são exatamente como Jó, homem íntegro, moralmente temia a Deus, mas os problemas físicos e emocionais lhe ocorreram pelas razões que nada tinham a ver com algum pecado pessoal. Jó é um exemplo muito claro de uma questão de adoecimento. Porque a história de Jó vem trazendo para a questão da nossa jornada aqui. Quem de nós aqui, nós não passamos, às vezes, por aflições, humilhação, privação de algumas coisas, dificuldades financeiras, problemas com saúde, que muitas vezes nós entramos, sim, em um adoecimento emocional e muitas vezes até mental, se nós não buscarmos uma ajuda. Então, fica aqui muito claro que nenhum de nós está livre de desenvolver esse tipo de transtorno em nós. Se eu não me cuidar com aquilo que eu falei no início, o que eu estou escutando, o que eu estou assistindo e os ambientes aonde eu estou participando. Isso pode me alimentar de forma que mantenha a minha saúde, a minha sanidade mental, ou da forma que eu me alimento, vai me trazer, sim, um adoecimento mental. Ok? Vamos passando. Conclui-se que essa premissa de todos os transtornos físicos e mentais surgiram exatamente porque o pecado entrou no mundo, trazendo a desordem, desequilíbrio a toda a criação. Desde o princípio, a Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores. Mas isso também não significa que toda psicopatologia seja necessariamente o resultado direto de algum pecado que a pessoa tenha cometido. Aos que creem e têm a Bíblia como referência de fé e ensino, a condição para a instauração de doenças é inerente à condição humana pós-queda. Fruto da escolha dos primeiros habitantes em desrespeitar a ordem clara e direta do Criador, de não comer do fruto da árvore que havia no meio do jardim. Curiosamente, a única que poderia produzir a morte. E você vê aqui que a questão de uma saúde mental e emocional é uma morte na vida de um ser humano. Essa pessoa, ela não vai ter uma vida comum, ela não vai ter uma jornada tranquila, ela tem um problema. E isso foi gerado desde a queda. Então, não é porque alguém está pecando, ok? Vamos passando. As causas dos transtornos mentais. Conforme uma pesquisa multimilionária feita pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, cerca de 1 em cada 5 adultos sofrem de algum tipo de transtorno psiquiátrico,
sendo a gravidade disso desde a ansiedade ligeiramente debilitante até a esquizofrenia grave. Variando de lugares, essa estatística é também de faixa etária, sendo que as pessoas com menos de 45 anos têm uma taxa de incidência de transtornos mentais quase 2 vezes mais alta do que os adultos mais velhos. Geralmente, os transtornos atingem igualmente homens e mulheres, apesar de diferenças quanto ao tipo de problema. Os homens têm mais problemas de tóxico e dependência, personalidades e sociais, ao que as mulheres sofrem mais de depressão e fobias. Entendendo aqui, querido, que esse adoecimento hoje de pessoas mais novas implica muito na educação que eles estão recebendo da sua família, por pais que não colocam limites, por pais que não dizem não aos seus filhos, por pais que não mostram, mesmo estando na igreja, eu preciso ali mostrar para o filho, olha, nós estamos passando uma situação difícil, é natural da vida, mas Deus está conosco e nós vamos romper. Então, tem sido crianças e adolescentes que não têm sido educados de uma forma real. Muitas vezes, tem uma superproteção. E essa superproteção, essa falta de limite, essa falta do não, tem trazido justamente esses adoecimentos tão recorrentes em crianças e adolescentes que nós temos tido hoje. Pode passar. As causas desses transtornos são diferentes de pessoa para pessoa. E até o mesmo tipo de transtorno é diferente. Geralmente, eles decorrem de uma combinação de estresse que a pessoa está enfrentando, vivendo ou viveu, criando, assim, uma predisposição para o transtorno. Será por quê? Vamos investigar um pouco mais os motivos associados aos famigerados estresse. Estresse atuais. Será que a nossa vida hoje é menos estressante que a passada? Os estudiosos creem que sim. Muitos fatores e causas são responsáveis hoje. O ritmo e a complexidade da vida moderna, a tecnologia com as suas transformações, exigindo a cada momento adaptações e das facilidades de comunicação que nos atualizam imediatamente sobre as tensões dentro e fora do nosso contexto. Alguns deles muitos bárbaros e terríveis. Esses fatores estressores que nos afetam tanto podem ser divididos em 3 categorias, pelo menos. Biológicos, que incluem enfermidades, influências de drogas, toxinas poluentes que estão no ar dispersos, danos cerebrais e privações físicas, tais como falta de nutrientes ou sono insuficiente e a exaustão que muitas vezes acaba por fazer piorar tudo à nossa volta. Querido, uma das coisas que hoje a maioria das pessoas elas não tem é um bom sono. As pessoas hoje, a sociedade hoje, a maioria delas, não consegue ter um sono restaurador. Um sono que realmente ela acorde e ela está descansada. Além dela não ter um excelente sono, a maioria das pessoas hoje vão dormir após as 22 horas. Tem gente que vai dormir às 23, às 1h da manhã. E isso traz um adoecimento, porque o nosso organismo só produz os anticorpos das 22 horas às 24 horas de cada dia. Então, cada pessoa que ao dormir após as 22 horas, ela está se suicidando todos os dias um pouco. Então, para que tenhamos uma saúde no âmbito geral do nosso corpo, eu preciso deitar no máximo 10 horas. Eu não posso passar desse horário. Para me ter um sono restaurador, para me ter os meus anticorpos produzidos pelo meu sistema de defesa orgânica, para que eu realmente venha ter um descanso.
E por que que muitas pessoas não têm conseguido dormir, né? Eu vou falar muito sobre isso quando a gente for falar sobre ansiedade. No próxima aula eu vou falar sobre ansiedade e eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do sono insuficiente, o que faz a pessoa não conseguir ter um sono restaurador. Então, o sono, e que não é o insuficiente, ele gera várias doenças em nossos corpos. Inclusive, ele traz também anemia, ele vai trazendo também ganho de peso, ele traz várias formas de adoecimento aos poucos no nosso organismo. Segundo, psicológicos, reúne as frustrações pessoais, o estresse, os conflitos íntimos, os medos, os sentimentos de insegurança. Os jornais contribuem para que isso, noticiando sempre suicídios, até mesmo de estudantes que ficaram perturbados por não conseguirem passar no exame importante, numa sociedade que só valoriza o sucesso, enfrentar o fracasso é humilhante para muitos. Então, essa filosofia que sempre eu vou ter sucesso, que sempre eu vou vencer, que sempre eu vou tirar o primeiro lugar, isso é uma coisa ilógica. Nós vamos ter momentos que vamos vencer, nós vamos ter momentos, sim, de sucesso, mas muitas vezes, sim, às vezes não ser exatamente, às vezes um fracasso, mas às vezes eu não atingi uma meta que às vezes a mídia coloca para mim. Mas qual é a minha margem de sucesso? Eu que tenho que ter a minha margem de sucesso para mim. Não o que a mídia me coloca, ou que o outro coloca para mim. E justamente isso tem trazido um adoecimento psicológico. Nós vamos fazer provas, e não quer dizer que todas as provas que eu vou fazer, eu vou me sair bem, que eu não posso ser reprovado. São coisas cotidianas e naturais da nossa vida que precisamos entender isso como natural e trabalhar isso em nós e naqueles que estão próximos de nós. Não colocando essa filosofia que você sempre vai ter sucesso, você sempre vai alcançar boa nota, você sempre vai passar nos exames. Não. O que é o sucesso? Muitas pessoas têm sucesso na carreira, mas têm uma vida pessoal totalmente destruída, não tem saúde, tem uma vida financeira rebentada. Então, o que é sucesso na verdade? Então, eu preciso repensar algumas coisas que chegam para mim, se isso realmente é real ou é ilógico. Porque essas coisas trazem, sim, um adoecimento psicológico e elas têm um poder de persuasão tão grande que nos faz acreditar que isso realmente é verdadeiro e tem que ser assim na vida de todos. E isso não é real. Ok? Próximo. Sociais. A pressão familiar é um dos estressores sociais que podem levar algumas pessoas ao desenvolvimento de transtornos ou doenças mentais. Outro fator é o desemprego. Vamos lá, questão familiar aqui. Gente, família. Tem famílias que elas são, vamos dizer, equilibradas, sim ou não? Mas tem famílias que elas são compostas muitas vezes por pessoas, a grande maioria, invasiva, pessoas abusivas, pessoas que cometem ali, muitas vezes, o abuso verbal para com seu cônjuge, para com seus filhos, para com seus netos. Isso tem muito, porque abuso não é só físico. Tem o abuso verbal e o abuso psicológico. Ameaças, ficar ameaçando. E como isso é feito na infância, na adolescência, isso vai trazendo um adoecimento. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque de acordo que nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando cada dia mais independentes.
E quando nós olhamos para os filhos vão se tornar adultos e eles vão ter as suas escolhas. E eu preciso aprender a respeitar essas escolhas. Não querer impor uma coisa que é sua sobre a sua família. Ele tem um direito de escolha. Então, as famílias, muitas famílias, têm trazido um adoecimento no meio dos seus próprios membros, por não saberem se respeitarem, não saberem entender a individualidade de cada membro da sua família. Eu preciso entender isso. E no meio evangélico, muitos usam o termo, eu sou autoridade, você tem que me obedecer. O modelo que Jesus traz para nós de pai não é esse. Não é esse. Ele está sentado à direita de Deus Pai, respeitando a minha e a sua escolha. Ele nos orienta, mas ele deixa você seguir as suas escolhas. Eu preciso entender isso e aprender a desenvolver isso no meio da minha família. Quantos estão entendendo isso? Um outro fator aqui é o desemprego, porque o desemprego, ele vai trazer uma instabilidade econômica, há uma desordem na política, ele pode parecer uma bobagem, mas tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a tensão da incerteza. E hoje ninguém tem certeza de nada. As gerações anteriores entravam num trabalho, aposentava e morria. Hoje não. Hoje você não tem certeza do seu trabalho. Hoje você pode estar trabalhando e amanhã você não estar mais. E aí todo mundo tem boleto para pagar. E essa pressão do dia a dia também vai trazendo, se a pessoa não sabe lidar, ela traz um adoecimento. Questões climáticas, ou como períodos prolongados de calor, escuridão, aglomeração, barulho e outras situações estressantes tornam mais difícil que essas pessoas lidarem com os seus problemas. O aumento, assim, e a probabilidade de surgirem transtornos mentais no meio de nós. Existem as predisposições naturais, como aprendemos mais adiante, porém, o item seguinte vem um tema que interessa muito ao terapeuta psicoteólogo. Ok? O pecado e a sua responsabilidade. Existem muitos conselheiros cristãos, escritores evangélicos, que supõem que os transtornos mentais são causados principalmente por pecados que a pessoa cometeu e que no aconselhamento pode levar a pessoa a confessar os pecados e mudar o comportamento. Este é um ponto de vista, além de ingênuo, simplista, pois o conselheiro não pesa a complexidade das doenças mentais e nem a influência profunda do pecado. Na maioria das vezes, não sabe diferenciá-los. Então, o pecado, ele não pode ser responsabilizado de ter gerado uma doença mental. Não. Mas outros fatores geram esse adoecimento. Elias foi um homem muito usado por Deus, queridos. Elias teve o quê? Depressão. Deus cuidou dele quanto tempo na caverna? Então, quer dizer que Elias entrou em depressão porque ele pecou? Não. Ele sentiu medo. Ele ficou aterrorizado com a ameaça de Jezabel. Um homem tão usado por Deus que o fogo desceu, queimou, mas ele sentiu medo. Ele sentiu aflição, ele teve pavor. E quantas coisas que ele já vinha passando no decorrer da vida dele, que eu e você passamos. E aí, se nós adoecemos porque nós pecamos, não. Isso mostra a nossa humanidade, o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos mesmo de Deus para nos fortalecer. Mas
também precisamos de profissionais para nos ajudar em algumas situações das nossas vidas, ou com algum familiar, ou alguma pessoa conhecida. Ok? Dúvida, gente? Não, muito boa a aula. Nessa questão do adoecimento, eu não sei se vocês têm a informação, a faculdade da USP, em 2019, comprovou que a falta de perdão é a causa do AVC e do infarto, principalmente o infarto do miocárdio. Então, vocês, psicoteólogos, que têm dificuldade em perdoar, eu te convido a exercer o perdão. A igreja ensina o perdão de forma errada. O perdão é para nós. O perdão é para você sair da dor. E essas pesquisas comprovou claramente que as pessoas que elas têm a facilidade, que elas exercem mais o poder do perdão, elas não desenvolvem problemas cardiovasculares. Hoje, a faculdade de Harvard comprovou que a maioria das doenças cardiovasculares são geradas pelo emocional. Ressentimento, ele ataca coração e bexiga. Entende isso? Sim ou não? Para mim é novidade. Nunca Tá? ouvi falar. Primeiro pilar de doença é emocional. Então, cada dia mais a ciência tem comprovado esses adoecimentos gerados por emoções, e os médicos mais atualizados hoje, quando você vai numa consulta, eles perguntam sobre a sua vida, eles perguntam como estão as emoções, como está seu pensamento, e muitos deles indicam você buscar uma terapia. Eu estou atendendo uma consulente que ela desenvolveu a síndrome do intestino irritado, gastrite e a lúpus, que é uma doença autoimune. Todos os médicos, as suas especialidades, chegou para ela e falou: eu não tenho mais como fazer nada, o seu problema não é físico, o seu problema é tristeza, você precisa procurar uma terapia. Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês, psicoteólogos, que têm cuidado das suas emoções? Quais as emoções que vocês têm alimentado em vocês? Ó, eu faço terapia. Sei que eu tenho que Ótimo, fazer a terapia aí do curso, mas eu faço terapia. E é muito parabéns. importante. Importante, por que que eu acho importante? Porque as emoções, elas são vulneráveis. Não é todos os dias que você tá 100%, como também não é todos os dias que você tá ruim. E quando você Sim, não consegue, tem emoção, tô falando por mim, tá, gente? Tem emoção que a gente não demora pra gente elaborar, demora pra gente processar. Então, tem sim a questão da oração, do jejum, da busca em Deus, mas tem coisas que é mais resistente. E se você não tiver a ajuda de um profissional que esteja ali te impulsionando, dando uma diretriz, às vezes você está olhando só para um lado e o profissional vem e faz você olhar para o outro lado, e isso te dá uma saída para aquele lugar que você, estou falando por mim novamente, naquele lugar que você fica empacada, às vezes reincidente naquele mesmo lugar, em outras épocas, mas acontece. E é isso, eu acho super importante. Eu acho que ainda é um trabalho, acho não, eu tenho certeza que esse nosso trabalho como psicoteólogas ainda é um trabalho que precisa ser mais aceito
é um trabalho muito difícil de ser aceito, porque as pessoas acham que não são loucas, que psicólogo e terapia é só para quem está com um problema de loucura, e isso ainda não está bem estabelecido para a nossa sociedade. Então, nós vemos, inclusive, autoridades, pastores, empresários. Então, é uma vastidão de pessoas e público, né? Poderia dizer assim. Um público bem. Mas eu faço e eu acho importante. Ok, eu queria ouvir a opinião dos demais alunos, Sueli, do irmão aqui presente, Carlene. Sim, Pro. É importante, sim, fazer a terapia, porque o autocuidado, o autoconhecimento, né? Uhum, Como a colega falou aí, tem emoções que a gente não consegue gerenciar, a gente não consegue lidar, né? E às vezes sim, acontece até certos tipos de situações nas nossas vidas que a gente não consegue encarar sozinha. E aí, por verdade. mais que esteja presente a oração, né, a meditação da palavra, o buscar, né, a presença de Deus, mas às vezes precisa de um profissional para nos ajudar a entender toda a situação, né? Às vezes é algo na família, é uma situação de morte, uma perda, né? E aí vem a questão do luto, e dentro da psicologia não é só a questão de morte, mas a perda de um esposo, né? Às vezes a perda de um objeto, de algo que lhe De um trouxe trabalho, de uma um trabalho, oportunidade. justamente. Então, eu acho que sim. E aí a colega apontou também a questão que muitos, né, têm esse tabu. Não vou fazer terapia, não vou procurar um psicólogo porque eu não estou louco. Na verdade, não é porque você está louco, é para não ficar louco. Eu sempre pontuo dessa Justamente. forma. Então, é interessante, sim. Eu estou agora também fazendo o curso de psicanálise, né, pela SAPDH, muito bom. Já fiz minha terapia e pretendo, no próximo ano, continuar também, né, fazendo meus atendimentos terapêuticos, que também ajuda bastante, né, a estar podendo, de certa forma, ajudar o outro a entender toda a situação aí desse mundo mental, essas questões emocionais. Isso. E aí, Carlene? Eu acho muito importante a terapia. Inclusive, eu já fiz e sinto falta quando não estou fazendo. É muito difícil mesmo a gente gerenciar as emoções. E às vezes um gatilhozinho e a gente sai do prumo, né? Como diz. Então, eu acho muito importante a terapia. Nos ajuda muito no nosso equilíbrio emocional. Ótimo. Você, meu querido? Eu também tinha esse conceito, né? E terapia, pessoas, né, quase loucas aí, né? Mas a gente vê que a terapia, eu estou até fazendo uma agora, né? Terminando uma também, porque às vezes a nossa vida é muito cheia de altos e baixos, né? Então, a palavra de Deus fala que nessa vida tereis aflições, né? Quem não tem problema aqui está no lugar errado, né? É. Então, só que existe, não tem problema, então você está no lugar errado, tem que ter aflição. E aí, existem problemas, né? Pequeno, médio e grande, né? Às vezes tem problema que tira o chão do pé da gente, acontece assim, aquele tsunami, né? Esses fatos, às vezes, envolvendo família, principalmente família, né? Ou, às vezes, um amigo muito ligado. São pessoas muito ligadas com a gente, né? Você não espera, coisas que você não espera jamais que vai acontecer e, de repente, está acontecendo, sabe? Então, assim, a gente fica sem rumo, fica desnorteado e a gente, às vezes, procura uma situação e não acha uma resposta e não acha, assim, uma forma de gerenciar, né? De administrar aquele problema, que, às vezes, é muito complexo, né? Envolve muitas emoções, sentimentos, né? E Sim. aí, assim,
se a gente não tiver essa ajuda, muitas vezes a gente toma, digamos assim, a gente toma assim, posições erradas, né? A gente, às vezes, coisa que a gente poderia, às vezes a gente vai até complicar em vez de simplificar. E quando você tem alguém, né, um apoio, uma terapia, que está preparado para te aconselhar, né, que o caminho não é por aqui, às vezes você tem que, né, te orienta a se afastar no lugar de atacar, muitas vezes tem que atacar no lugar de defender, né? Então, assim, é muito bom, né? Não sei se eu vou conseguir ser um terapeuta aí, porque eu sou muito ansioso, né? Mas, pelo menos, serve de proveito, né, para minha vida, né? Minha vida tem sido bom. Qual o Aí, nome do sim, irmão? Luiz Carlos. Luiz Luiz Carlos. Carlos, você tá só no... Hã? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Está só começando. Você tem todo o potencial para se tornar um excelente psicoteólogo. Só se permita no processo. Durante a formação, você vai acabando sendo tratado. Você vai aprendendo. Aí é questão de você abrir a sua mente para um novo aprendizado. Desconstruir algumas coisas e construir outras coisas para que você venha fluir com mais leveza. Tranquilo. Certo? Essa é a parte mais difícil, professora. Quando a gente fala de desconstrução, aqui a gente entra numa incógnita, numa guerra tremenda para os nossos dias de hoje. Eu tenho vivido muito essa questão da desconstrução de algo que você vem. Eu tenho 57 anos, e aí você vem uma vida inteira para você chegar aos 57 anos e entender isso aqui você precisa demolir. Isso aqui você precisa demolir para você construir novamente. E aí você depara com uma série de fatores para que você possa novamente se permitir. É bem uma permissão mesmo, como você disse, se permita, né? Como ele mesmo disse, vou usar as palavras dele. Você não tem problema, você está no lugar errado. Então, já é o passo da cura. Essa questão da desconstrução, tudo uma coisa vale, é o sentido que você dá às coisas na sua vida. Começa a observar vocês, o sentido que vocês estão dando às situações, circunstâncias, valores que às vezes você está vendo que não é valor, você precisa reconstruir, porque o sentido é a força que você está dando para atuar na sua vida. Então, Entendi. olha o sentido. Muitas vezes eu estou dando um sentido aonde não existe. Eu estou dando uma importância aonde não tem. E é justamente isso aí, a minha dificuldade para desconstruir e construir novamente. Porque entra uma coisinha que é muito simples em nós, chamado orgulho. E o orgulho é a maior mentira que nós contamos para nós mesmos. Sim, é verdade. Orgulho, ego. Isso. Então, pensa um pouquinho sobre o sentido que vocês têm dado às coisas. Eu quero encerrar a aula fazendo com vocês uma meditação, para mim colocar em vocês coisas positivas para vocês viverem bem o restante da semana. Mas antes disso, eu queria ouvir o feedback da aula de todo mundo que está aqui. Fala aí, Luiz Carlos. É isso aí que eu já disse, né? É a Como é que foi a importância aula para da você? terapia, né? Tem nos ajudado a nos livrar de complicar uma situação. E isso é que você acabou de falar, só acabou de falar, é importante, que muitas vezes a gente está dando muita importância para coisas pequenas, coisas que, né, insignificantes. Então, nós temos que destruir
né? Essas coisas que a gente acha que é importante, principalmente envolvendo família, né? Tem família que assim, nós somos todos, igual aprendi lá no início aí, né, da aula aí, né, nós somos, ninguém é igual, né? É a diferença, né? Tem a diferenciação. Então, cada um é cada um, né? E muitas vezes nós erramos, por quê? Porque às vezes até como pai de família, e a gente tem uma linha, tem uma filosofia de vida, e muitas vezes você quer que seu filho siga aquela filosofia porque acha que é a correta. Você quer que seu filho, a gente está na igreja, quer que o filho da gente também esteja. E os filhos hoje, a maioria não quer saber de igreja, não querem isso. E aí, quando eles vão crescendo, quando tá novo, tá fácil, depois vão crescendo, aí vira muitas vezes, aquela atrito em família, o menino fica rebelde, e assim, não tem como contornar isso aí. Então, a gente tem que aceitar, entender, né, que ninguém é igual, e a gente tem que respeitar, né, a filosofia, principalmente aí os adolescentes, já estão nos 18 anos aí, pré-adolescentes, né, já entrando na maturidade, né, então é difícil para a gente, né, a gente está querendo ir para um lado, vai para um lado, quer ir para o outro lado, e se você não aceitar para o bem, vai ter que aceitar para o mal, né, é essa que é a dificuldade familiar hoje que eu vejo, porque é muito difícil hoje a gente, o pai ou a mãe não ter problema com o filho adulto. Com criança você não tem, né? Ele chega a vara na bunda dele, chora e está tudo bem, né? Mas o adulto, ele muitas vezes, ele não, se o pai está para um lado, ele quer estar para o outro. Não é assim? Eu, como pai, eu tenho que entender que eu preciso tratar ele como adulto. Se ele se posiciona como adulto, eu preciso tratar ele como adulto. E mesmo que eu ame, eu preciso deixar ele ir e sofrer as consequências das suas escolhas, porque só assim ele vai amadurecer, né? Nós temos aí a parábola do filho pródigo, trazendo para a questão do pai. Deixar ir não quer dizer que você abriu mão daquele filho. Deixar ir é porque você já tentou de tudo e não teve, então ele quis ir. Então, deixar ir é deixar essa pessoa amadurecer, é deixar essa pessoa sofrer as consequências das suas escolhas, porque senão ele nunca vai amadurecer e ele sempre vai continuar trazendo uma demanda de dissabor de alguma situação. E eu preciso entender, como pai, que a minha responsabilidade foi feita. Eu ensinei o caminho, eu passei os princípios, eu passei os valores, mas eu não sou responsável pelas escolhas que os meus filhos adultos vão fazer daqui para frente. O adolescente, já a gente sabe que adolescente não é fácil, mas quem tem um filho adolescente hoje, ele precisa ingressar numa igreja que tem um trabalho para essa faixa etária, senão ele não vai ficar. Não vai. Se está numa igreja que o culto é para velho, ele não fica, ele vai procurar outras coisas. Porque o culto para adolescente é culto com barulho, é pula-pula, é gritaria. E isso, para eles estão ali. E aí, aonde eu preciso desconstruir e construir coisas que eu achava que isso era inaceitável dentro de uma igreja. Não. A questão é que o mundo evoluiu, as gerações evoluíram, a palavra evoluiu e eu preciso me adaptar à nova forma de ensinar o evangelho às novas gerações. Por isso que um monte dos conflitos é isso, meu querido. Ok? Ok, Espero que eu satisfeito. tenha contribuído com você. Amém, gostei da aula hoje, foi muito interessante. Os demais, quero ouvir o feedback. Aula excelente, Pro. Muito boa. Ok. Carlene? Eu achei a aula muita clareza, entendeu? E um assunto muito importante, que é a questão emocional, né? Sim. E a gente tem família, a gente se depara muito
né? Os nossos filhos, nossos netos, eu já tenho neto, e, e a gente precisa entender essa situação das emoções. Não só entender, mas também as nossas emoções, né? Sim, No equilíbrio, para poder agir, né? Ou com a nossa família, no caso. Mas a aula foi muito boa, aprendi muito e ver outras aulas ok, com clareza, interessante, uma de hoje. ok. Nancy? Bom, eu vou simplificar aqui, toda a aula foi extremamente proveitosa, mas entender de uma forma clara que doença mental não é toda espiritualizada, isso foi fantástico, porque nós pastores temos vínhamos com essa construção, como eu volto a dizer para você, de que a gente tratava tudo como demônio, como ter que orar mais, jejuar mais, é o pecado que está ali, que está cá, ou maldição hereditária, enfim. Doença mental não é espiritualizada, e ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada de forma correta e com habilidades. Então não dá para ser de qualquer jeito também, não. Você precisa ter um conhecimento de causa para você entender diante de qual quadro você está. E obviamente que o Espírito Santo vai estar trabalhando junto conosco nessa, Sim, nessa jornada, né, de ajudar o outro, fazer ele se conhecer, dele olhar para ele. E como você disse, vamos entender qual é o sentido que nós estamos dando para as coisas e lugares a qual nós estamos convivendo, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, a, a, a meio de sim, tantas incertezas, dúvidas e vulnerabilidades, então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, nem tudo vai ser segurança, e eu preciso aprender a lidar com as inseguranças. É isso. sim. Ok. Queridos, eu queria que todos abrissem as câmeras. Quem pode abrir? A Nancy já me falou que ela está com um problema lá, né? A Nancy ou a Carlene? É Carlene, né? Vamos fazer o exercício, ok? Eu queria que você procurasse uma posição confortável. A Aline, se está aí, quiser participar junto com a gente também. Porque, assim, eu fazendo a leitura facial de vocês, né? Eu estou vendo aqui alguns alunos que estão um tanto quanto meio estressados, ansiosos, e tem alguns aqui que estão um tanto quanto preocupados, tem alguma coisa aí tirando a tua paz. E eu quero proporcionar esse exercício para você, você vai ter um sono restaurador essa noite, e vai ser muito bom. Então, eu quero que você fique num local confortável, se sinta bem, encoste as suas costas, feche os seus olhos nesse momento, feche os olhos, puxa o ar pela narina, solta bem devagar. Respira e expira profundamente 3 vezes. Puxa agora novamente e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta bem devagar. Bem devagar. Respira e expira profundamente novamente 3 vezes, soltando o ar bem devagar pela boca.
Isso. Respirando e expirando. Nesse momento agora, eu te convido, nós vamos dar uma volta nas costas de uma ilha. Uma ilha maravilhosa. Essa ilha é um lugar seguro. E um lugar que só você pode ir. Essa ilha ela é pequena. Ela não é tão longe que você não possa alcançar. Também não é tão perto que todos possam alcançar. Mas ela é o seu lugar seguro. E nessa ilha tem tudo o que você precisa. Aqui não te falta nem água e nem comida. Não te falta nada. Nessa ilha, todas as plantas crescem de acordo com o seu terreno, com a sua terra. Nessa ilha, no meio dela, tem uma montanha. E no meio dessa montanha, desce um riacho. E esse ali, subindo nessa montanha, você vê alguns navios que aportam na praia. Mas eles não chegam até a ilha. Eles não podem, mas você consegue vê-los. E olhando para essa ilha, eu te convido agora a estar andando por ela. E mais à frente ali, um local com grandes gramas, uma vegetação virgem, bonita. E sinta sol tocando a sua pele. Escute o canto dos pássaros. Respira e expira, se conecta com esse ambiente, sinta o que você precisa sentir, viva o que você precisa viver, perceba o que você precisa perceber. E eu te convido a deitar nessa grama. E ao deitar nessa grama, olhando para a sua direita, existe uma casa. Essa casa é a casa dos seus sonhos. Olhe para ela. Olhe bem para ela. Como é essa casa? Ela é de palha, ela é de madeira, ela é de vidro, ela é de alvenaria. Como é essa casa? Ela tem portas ou ela não tem portas? E de que são essas portas dessa casa? É de palha? É de madeira? É de vidro? Como são as portas? E essa casa? Essa casa tem janela ou ela não tem janela? Quantas janelas ela tem? E de que são feitas essas janelas? Qual o material dessas janelas? É de alvenaria? Essas janelas são feitas de madeira? De vidro? Como que é? Olha o pé direito da tua casa. Como ele é? Observa, essa é a casa dos seus sonhos. Como é essa casa? Perceba ela. Veja essa casa. E essa casa, ela tem chão? Ela tem piso? Como é? Visualize a casa, essa é a casa dos seus sonhos. Essa casa, ela tem quarto ou ela não tem quarto? Como é essa casa? Observe ela. Essa casa tem móveis ou elas não têm móveis? Quem vai estar com você nessa casa? Observe. Ou você vai estar sozinho? Olhe para dentro dessa casa. Eu não sei como é essa casa, porque essa é a casa dos seus sonhos. É a melhor casa que você já viu. Essa casa tem tudo que você precisa. Ela é uma casa confortável. Olhe agora para essa casa e traz todos os detalhes dela para você mesmo. Como é essa casa? Detalha ela para você. A casa dos seus sonhos. E olhando para a casa dos seus sonhos, você vai nesse momento respirando e expirando. E olhando para os seus pés sobre a grama, veja sobre eles saindo umas raízes como de árvore e outras raízes saindo do seu cóccix. E o vento vem,
As tempestades vêm e balançam as plantas dessa lília de um lado para o outro, de baixo para cima. E a tempestade vai balançando e vai jogando de um lado para o outro. E essa tempestade, esse vento, são as tempestades da sua vida, são os ventos da sua vida, que muitas vezes joga você de um lado para o outro, de baixo para cima, e respirando e expirando. E cada vez que você respira e você expira, vai expirando agora toda a ansiedade, todo o medo, toda a solidão. Sinta a terra sugando pela raiz dos seus pés e dos seu coques, toda essa ansiedade, todo esse medo e toda essa solidão. E sinta ela nutrindo você através da água do solo, com todo amor, toda bondade e toda a humanidade. Respira e expira. Vai respirando, vai expirando. Deixa ir o abandono, deixa ir a traição, deixa ir a decepção. Sinta tudo isso saindo pelos seus pés. E vai respirando, e você vai sentindo toda a lealdade, todo o acolhimento, todo o amor. Sinta tudo isso em você. Respira e expira, e você vai ficando cada vez mais tranquilo. Respira e expira, e vai expirando agora toda a incongruência, vai expirando agora toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a frustração. Deixa tudo isso saindo pelas raízes do seu pé. E respirando, e quando você respira, essa água vem e vai te trazendo toda alegria, vai te trazendo toda realização, vai te trazendo toda confiança, toda segurança. Respira e expira, e sinta tudo isso em você. Sinta a coragem entrando em você. E cada vez que você respira e expira, vai indo embora toda negatividade, toda decepção. Sinta tudo isso indo embora, toda indignação. E veja a alegria vindo. Veja agora você tendo conexões saudáveis para a tua vida. Sinta tudo isso em você. E respirando e expirando, você está cheio de bondade, de amor, de paz, de alegria, de lealdade, de realização, de segurança. E você se sente muito bem. Porque a tempestade veio, te balançou de um lado para o outro, de baixo para cima, mas as suas raízes foram ficando mais fortes, porque elas estavam presas ali naquela terra, bem profundamente. Você se fortaleceu e você se sente muito forte agora, muito forte, muito cheio de coragem, de paz, de amor, de bondade, de alegria, de encorajamento. E você agora está pronto para florescer. E florescer é produzir, é alcançar, é realizar. Então floresça. Floresça sem nenhum medo, porque você está pronto. Você está agora cheio de tudo que você precisa. E nesse momento, em 1 minuto do relógio, a minha voz vai sumir. E eu quero que você permita a sentir essa experiência neste momento. Sinta tudo que você precisa sentir e viva tudo que você precisa viver nessa ilha. Sinta tudo que você precisa, entrando pelas raízes do seu pé.
passando o tempo do 1 minuto do relógio, eu te convido a acelerar a sua mente um pouco mais. E quando você, agora, tem tudo o que você precisa. E quando for no teu tempo e na tua hora, pode abrir os seus olhos voltando para o aqui e agora. Como foi para você, Luiz Carlos? Não estou te ouvindo, seu microfone está fechado. Foi bom, relaxamento mental, né, descansada. No começo eu zerei a ansiedade de vocês, tá? Isso é Aline, bom. como foi para você? Muito bom, muito positivo, de fato relaxante. Nancy? Leveza. Ótimo. Gratidão a vocês por estar aqui conosco, né, Aline? Gratidão. E nós fizemos aí uma hipnose ericksoniana com vocês, que através de metáforas, levando você a acessar alguns níveis inconscientes, implantando alguns dispositivos positivos, para vocês terem um restante de semana extraordinária. Gratidão, gente. Até a Amém. próxima Gratidão, encontro nosso. obrigado. Nada. Tchau. Aline?